Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Âncora de Carreira, episódio 58. Nos segue no Insta para ver tudo que já produzimos e que ainda está disponível para escuta no @podcast.ancoradecarreira. E dessa vez, conversando sobre um dos aspectos que apareceu já lá na edição 0, no nosso piloto, em que falamos sobre a decisão de empreender. No Brasil, o maior número de negócios abertos ainda se trata de empreendedorismo de necessidade. O aspecto mais comum dessa necessidade é gerar renda. Mas, se pararmos um pouco para pensar no ramo que se opta por empreender, onde se vai fazer esse empreendimento, como, com quem, também podemos pensar, afinal, que outras necessidades estão por trás desta. Então, o episódio de hoje nasce de uma conversa com uma colega psicóloga que, sobrecarregada, estressada com a função que exercia dentro de uma instituição, aderiu a uma franquia e viveu essa experiência e mesmo com o negócio encerrado, reconheceu o quanto aquilo lhe fez bem naquele momento. Converso hoje com aquela que é hoje psicóloga clínica, Magali Mendel. Tudo bem, Magali? Olá, Sabrina, tudo bem? Obrigada aí por estar com vocês. Eu resumi muito resumidamente a motivação desse episódio, mas eu queria que tu começasses, Magali, compartilhando com as nossas ouvintes o que vivias naquele momento que te empurrou, digamos assim, para a experiência empreendedora de abrir um negócio. Então, atender, né, de fato, sempre foi algo que me trouxe memórias de infância e um encanto. Né, estar com as pessoas, mas a essência mesmo estava em poder propor a mim mesma e ao meu universo, né, um desacelerar. Então, já que a percepção minha de mundo era que estávamos numa sociedade pandêmica, até mesmo antes da pandemia, parar era algo um tanto raro, né? Sentar e conversar sempre me foi um grande prazer. No entanto, poucas eram as possibilidades e eu pensei, por que não propor algo que pudesse se propor isso não só a mim, mas ao entorno também. Então, chás da tarde, ir no ambiente de cafeteria, louças antigas, conversas longas, sempre me foi um estar com prazer. Então, como você me apresentou, pedagoga, eu dirigi uma escola particular de ensino infantil fundamental por quase 9 anos. E então as pessoas sempre mais próximas costumavam perguntar, tu trabalha como se a empresa fosse tua, né? Buscando alcançar então uma nova fonte de renda, fazer algo que me desse muito mais sentido ainda por este fazer, me levou de encontro a uma franquia de doces pelotenses. Eu, que não cozinho, né, pensei, será? Então, os doces pelotenses e essa franquia por estar à venda, logo eu não hesitei e mergulhei, né, sem abrir mão da direção da escola, da então graduação em psicologia e das responsabilidades pessoais de casa. E apesar de tudo ser novo, como abrir CNPJ, documentação, contabilidade, desenhar quiosque, contratar marcenaria, definir local, conhecer como os componentes dos doces, um pouco mais sobre, né? Conhecer e visitar a fábrica, contratar profissionais. Aqui eu trago várias informações como conhecer sobre refrigeração, definir e confeccionar aventais, as toucas, pensar no layout, no marketing, tudo eu fui muito feliz em fazer essa tramitação e foi algo em que eu acabei trazendo muita personalização. Só que eu trabalhava de domingo a domingo, né? E por quase 6 meses sem nenhuma folga. Então, humanamente puxado, mas com uma capacidade única de empreender, receber vários clientes que sentiam-se convidados a sentar, tomar um café passado e comer um doce tradicional pelotense, né? E era muito lindo. Bom, tu começou falando aí, Magali, isso me chamou a atenção, do desacelerar. Aí, porque é uma coisa que normalmente não se associa com o empreendedorismo, com abrir um negócio. Aí tu estavas numa condição de diretora de escola, exercendo a tua função de pedagoga, e quando pensa em desacelerar, abre um negócio. Então, né? Mas era algo de propor. Eu olhava para as pessoas e como
Eu, de fato, sentia que nós estávamos numa situação que, daquela forma, humanamente, não estava saudável. Eu pensei, bom, talvez as pessoas estejam precisando estar mais em ambientes que proporcionem justamente, ao invés de um fast food, né, algo de desacelerar nesse sentido. Então, um chá da tarde, servido em louças antigas, ora algumas que eu comprei em antiquários, ora outras que eu ganhei de amigas, e não quis abrir mão de ter uma cristaleira dentro do espaço, fez com que muitas pessoas, muitas famílias que ali circulassem, porque a escolha do local foi um shopping, parassem, olhassem e levassem a uma memória, né? Aquela decoração, aquele espaço. Então, foi muito além de atender, né, Sabrina? Foi também compartilhar, ouvir histórias de pessoas que justamente fizeram um remember, né, a este processo, não só de louças antigas, mas a como era antigamente. Bom, quanto tempo durou esse processo? Falaste em 6 meses, esse foi o tempo que tu ficaste com a confeitaria? Exato. Eu decidi, né, fazer no shopping e fui de alma no negócio, né. No entanto, por 6 meses depois, sem folga e realmente humanamente não ser mais viável, na ocasião eu chorei, mas eu acabei fechando o negócio, né? E 3 meses depois vem a pandemia, né? Naquele instante eu soube que há de fato um propósito muito maior da sabedoria do universo e que as coisas acontecem sempre do jeito que devem acontecer. Pois veio aqui o que seria um fechamento, teria que ser uma decisão ainda mais cruel, talvez, né? Que não fosse imposta e não uma escolha, como foi, apesar de sofrida. E aqui a gente fala exatamente sobre isso, no âncora de carreira, né? Da falar desses momentos difíceis do empreender, tanto do abrir quanto do fechar, que não deixa de ser um sofrimento. Mas tu consideras esse momento um fracasso? Não. Há lições que eu obtive ali que eu levei para a vida. E há lições que naquele instante, enquanto era desmontado o quiosque, eu só pensava, eu estou dando um passo para trás para dar 2 para frente ali na frente. Né? E hoje eu olho para essa situação e eu sou muito grata por ter feito esse empreender, né? E ter feito uma mistura disso, do sentir, da alma, do antigo, e principalmente também em ter proporcionado incríveis momentos de prazer a quem é fã dos doces pelotenses. Não, eu concordo plenamente contigo, mas eu queria ouvir de ti, né? Porque ouvindo, são quase 6 anos de podcast aqui, já me criei essa convicção de que tem horas que sim, a gente dá um passo atrás para depois podermos avançar, que desistir faz parte do processo, e que o empreendedor é a essência do empreendedorismo, né? Então, não adianta tratar do negócio como uma coisa externa, quando tem tudo a ver com, principalmente os pequenos negócios, com a pessoa que está ali vivendo, né? E como está vivendo, com que tipo de qualidade de vida. E às vezes pensar num negócio que não chegou a 1 ano, como são muitos no Brasil, não ser um fracasso, mas aprendizado. E eu aproveito isso para reforçar, porque eu fui num evento de empreendedorismo que eu ouvi mais de falência do que de sucesso. E para mim aquilo foi muito importante, de saber que quem chegou no sucesso tinha ido à falência muitas vezes antes, que é uma coisa que se fala pouco, que em geral é desagradável. Mas o que ficou do teu principal aprendizado aí desse período? E do que te realizou, né? Já que tu foste em busca de sair de algo, de uma tensão que estava sendo o teu exercício dentro de uma escola. Então, empreender, para mim, é algo que vai de alma mesmo. E aí que a gente traria, então, ao título nosso, né, de que empreender pode ser terapêutico, né? Então, trago que investir tempo, dedicar-se a... eu recordo que eu levei dias
para chegar a uma definição de como eu colocaria toda aquela estrutura dentro de um 2 por 3 metros quadrados. E foi lindo, fui muito feliz. Né? Eu acho que foi isso também, foi em não vender um produto, mas foi em atender as pessoas. E isso me foi extremamente gratificante. Bom, e por tudo isso, lançamos a questão mesmo, que é o título: será que empreender pode ser, de alguma forma, terapêutico? E esse terapêutico aqui no sentido de gerar alívio, né, bem-estar, ou quem sabe até cura sobre determinadas questões, por exemplo, quando a gente realiza e sente que pode mais do que acreditava que podia, né, até ali. Então, hoje eu acredito que sim. Não sempre, mas em parte, quando mesmo que seja por necessidade de dinheiro, a gente consegue atuar numa área que nos realiza de alguma forma, que dá vazão para algum talento, por exemplo. E aí eu pedi um depoimento para minha amiga Camila Handschung, que é jornalista, uma excelente contadora de histórias, escritora, voluntária, mãe do Caio, e que desde 2014 é empreendedora na área de comunicação. Quando eu era criança, a minha avó, a mãe do meu pai, escrevia cartinhas de Natal para mim e para as minhas irmãs. E eu tenho uma lembrança disso como algo super marcante da minha infância. Eu esperava muito por essas cartinhas todo final de ano. E aí, quando meu filho nasceu, eu quis perpetuar isso. Com ele, quis trazer essa magia para a infância dele. Então eu sempre escrevi para o Caio cartinhas de Natal e depois de um tempo eu comecei a escrever também cartinhas de Páscoa. E aí virava e mexia, alguém me pedia: tu não quer fazer para meu filho também? Eu não quer fazer para meu afilhado? E eu fazia, com super boa vontade, com muito carinho, sempre escrevi. Até que num determinado momento uma amiga disse: tu já pensou em cobrar por isso, né? Em transformar isso num trabalho, de repente num produto da tua empresa? Porque eu tenho uma empresa de produção de conteúdos focada em contar histórias. Por que não, né? Tu fazer isso como algo que te remunere? E eu fiquei com aquilo, eu digo, quem sabe, de repente pode ser. Mas não levei adiante. E aí veio a pandemia e, né, o assunto se perdeu. Em 2021, na Páscoa, eu terminei de escrever a cartinha do Caio e me lembrei desse assunto. E eu disse, vou testar, vamos ver o que acontece. E aí eu lancei no grupo do meu condomínio que eu moro em Porto Alegre, mandei uma mensagem e disse, olha, tô fazendo as cartinhas de Páscoa aqui, se alguém tiver interesse e tal, né, expliquei como é que era, me chama no privado que eu posso fazer também. E foi surpreendente, assim, a adesão das pessoas, né, eu passei o final de semana, o feriado inteiro, na verdade, escrevendo cartinhas de sexta até domingo de manhã. Até o domingo de Páscoa, escrevendo cartinhas de Páscoa para as crianças. Aquilo aconteceu num momento super tenso, que era a pandemia. Fazia um ano que a gente estava vivendo aquela coisa de não pode interagir com as pessoas, não pode sair, não pode, as crianças não podem ir para a escola, tem que usar máscara, e vacina, e medo de ficar doente e tal. Então a gente já estava um ano vivendo aquela angústia, aquele desespero, né, aquela incerteza. Então, aquele período que eu passei fazendo as cartinhas me tirou desse lugar de preocupação e me levou para um outro espaço onde eu podia ser positiva, esperançosa, onde eu podia falar de coisas boas, onde podia ser mágico, né? Independente do que a gente estava vivendo, do que estava acontecendo. Então, aquilo foi muito transformador para mim. Foi um final de semana, assim, um feriado que eu tenho uma lembrança maravilhosa, se a gente for pensar no período que a gente estava vivendo. E dali eu nunca mais parei. Eu sempre faço, desde então, cartinhas de Páscoa e de Natal para as crianças, assinadas pelo Coelhinho e pelo Papai Noel. Eu nunca tinha pensado sobre empreender como algo terapêutico. Pelo contrário, eu particularmente não acho que empreender seja glamuroso, eu acho que é trabalhoso, é tenso, me causa ansiedade, né? Eu gostaria de poder me dedicar somente ao que eu gosto de fazer, que é escrever. Mas a gente sabe que empreender não é só isso. Agora, no caso das cartinhas, é diferente. Porque ela tem sim um aspecto terapêutico, porque ela te permite sair daquilo que é o comum, ou, né, ou daquele lugar ali que tu tá vivendo, independente de que momento seja, para uma outra realidade, né, e que faz a diferença para quem tá recebendo. O retorno é imediato e normalmente os retornos são super emocionados, assim, os retornos sempre são positivos, então tu vê o quanto o tempo que tu dedicou para aquilo ali e todo o trabalho que tu teve, né, porque não é só escrever, tem todo um processo de montagem, de planejamento, enfim,
o quanto aquilo ali valeu a pena. Então, sim, tem uma coisa muito, muito terapêutica mesmo nesse processo, assim, é uma parte do meu trabalho que é quase como uma terapia. E eu acho isso é muito valioso, tem muito valor na minha vida e eu sou muito grata a essa minha amiga que me abriu os olhos para essa possibilidade. Aliás, vocês podem encomendar cartinhas e conteúdo da Camila pelo @eraumaVez_história, sem acento. Então, @eraumaVez_história. Vocês conhecem melhor esse trabalho que a gente mencionou aqui rapidamente. Então, bem importante que a Camila mencionou aí sobre não glamorizar, né? Nós estamos falando de aspectos terapêuticos do empreender. Mas empreender é, sim, aliar o que nos realiza com o que nos incomoda, nos atemoriza, nos desacomoda. Eu, por exemplo, odeio a burocracia que envolve uma empresa, mas não há uma coisa sem a outra. Então, acho que falar sobre isso, né, para que a gente também valorize os pontos de saúde do nosso trabalho, aqueles em que conseguimos desviar do sacrifício. O que te traz essa fala da Camila, Magali? Então, ao conhecer a história da Camila, eu observo que histórias e memórias de infância são algo que ela traz bastante na entrevista dela. E como as histórias de Camila, né, me trazem muito também a pensar em algo que eu também gosto por demais e que durante a pandemia também me levou a algo mágico, que foi fazer árvores genealógicas. Algo que faço não com o viés de um empreender, mas também já me levaram a questionar se eu as fizesse dessa forma. Então, me leva a uma realidade de um tempo em que há memória, que podem em algum momento ter sido apagadas, inclusive, mas e que possam ser resgatadas, né? E vir à luz dos familiares nos dias em que hoje ainda talvez volte-se a uma situação de tão pouca pausa, né? Mas ainda são capazes de causar encanto e fazer sentido. Então, foi incrível conhecer a história de Camila. Bom, tu falaste aí mais de uma vez a questão de memória. Quando tu resolveste abrir um negócio, tinha alguma referência dentro dessa árvore genealógica? Não, não, eu sempre gostei muito de árvores genealógicas, mas não tive nenhuma referência nesse sentido. Não, isso é impactante também, que é uma pioneira dentro desse processo, né? Quantas coisas precisaram ser realmente novas para que se colocasse esse negócio na rua. E ao mesmo tempo, eu também venho, né, de uma atividade profissional migrando para outra, e muitas mulheres fazem isso. E eu sempre destaco porque hoje a gente tem um tempo de vida que dá para se ter 2, 3 carreiras completas e realizadoras. Do que eu sempre acredito que a gente traz, conhecimento não se perde, né? Experiência não se perde. O que da pedagoga apareceu nesse tempo de atendimento numa confeitaria? Então, acho que dentro da pedagoga teve muito da Magali, né? E eu só levei ela, né, a mim, para este papel de empreender, porque de fato eu costumo muito vestir a camisa de onde eu estou, né? Então, mas independente da área, independente do CNPJ, para mim, onde há sentido, há sentir, né? E onde há esse sentir, então há um ser, e por que não onde há um ser, há memórias, né? E onde há memórias, há uma alma. Então, como a psique significa alma, né? Se a alma é a terapia, então estar com pessoas, estar com o outro é estar comigo. E é encantador isso para mim. E do atendimento, porque muitas pessoas passaram por ti nesse período, né? Por mais que não tenha sido um período muito longo, né? 6 meses, primeira coisa que eu acho que é relevante é ter vivido este tempo prestando atenção em tudo que aconteceu, né? Para muita gente podia dizer, foram 6 meses e passou rápido e era isso. Mas com os aprendizados que a gente está trazendo aqui, imagina a quantidade de pessoas que passou por ti, né? Sim. Pessoas e histórias, né? Então, teve o cliente que
estava semanalmente lá para levar sua caixinha de 12 doces para sua esposa. Estava lá seguidamente uma filha que levava doces para sua mãe, né? Estavam lá famílias que vinham e sentavam na mesa para tomar um chá e saborear os doces, que eram variados e que são extremamente tradicionais e de um sabor único. Então, eu costumo dizer que vender, para mim, é tanto tirar um pedido, no entanto, atender é buscar entender o que o outro busca suprir, né? Que prazer ele busca saciar e, por que não, de uma certa forma, poder contribuir com ele. Bom, aí tem uma síntese de todas essas relações que apareceram e dentro do que a gente trouxe aqui, com esse aspecto terapêutico, né? O que mais tu apontas nesse sentido? Alguma história marcante que ficou para ti hoje, para o que tu fazes para frente? Ou outra coisa que eu sempre falo sobre, mesmo que seja um período curto de 6 meses, não ficar com aquela sensação, e se eu tivesse feito? Né? Porque de repente, se não tivesse feito isso, viesse a pandemia, ainda hoje, formada em psicologia, atendendo clinicamente, e se eu tivesse aberto aquele negócio, né? Sim. Então, acho que as coisas acontecem exatamente do jeito que devem ser, né? Mas essa percepção a gente passa a ter somente depois. No entanto, quando tu vai inteira, quando tu te dedica, para mim, né, não tem o IC, né? E aí sim, eu sei que eu fiz a melhor forma possível dentro daquela capacidade, dentro daquela condição, naquele momento. E claro, ficam muitas as lições, né? Então, no entanto, hoje, se eu pensar em empreender num futuro café, quem sabe eu já levarei experiências que foram únicas, que foram, inclusive, depois compartilhadas com outros franqueados, e são lições que ficam, né, para aquele setor. Por exemplo, eu estou curiosa aqui, porque certamente quem nos escuta também tem gente que está nessa. Então, na minha opinião, né, para mim foi extremamente difícil honrar a domingo dentro de um shopping, né? Uhum. Então, eu voltaria a abrir um café fora de shopping. Isso é uma das lições que ficou. Não, são coisas bem pontuais, que às vezes parece óbvio, mas eu sempre tenho aquela sensação de que, e perguntas que eu faço com frequência para amigos meus e pessoas que eu conheço, que é tal, o que eu teria que saber sobre isso? Que eu não vou saber perguntar, porque eu digo que para fazer uma boa pergunta, tu tem que ter um mínimo de conhecimento, até para fazer uma boa pergunta, né? Senão a minha pergunta talvez seja muito superficial, daí vem a jornalista, né? Tudo que eu vou fazer uma entrevista, eu vou estudar antes. Mas, porque às vezes a gente não tem, às vezes é preciso exatamente essa experiência para fazer a pergunta certa. Quem nunca abriu um negócio, talvez nem pense nisso sobre o domingo a domingo. Então a gente vai melhorando também as perguntas, né? Sim. E algo que chegou com a pandemia enfatizou isso muito mais, né? A possibilidade de você empreender e através também publicando aí nas redes sociais e de uma forma um tanto virtual, enfim, existem outros canais, outras modalidades hoje, além da estrutura física também, né? Então, mas essa foi uma grande lição, até eu aprender que eu não precisava manter também a refrigeração ligada 24 horas, o que também incidiu num custo bastante expressivo de conta de luz de shopping, que é 3 vezes mais cara do que a nossa de residencial. Então, foram lições que foram ficando. Bom, tu falaste aí que chorou quando foi fechar o quiosque, né? O que foi mais difícil daí para o fechamento desse ciclo? Foi passar para alguém que conseguisse abraçar toda a estrutura do mesmo carinho, da mesma forma como eu estava dedicando a isso. Infelizmente veio a pandemia, né? Essa venda acabou não acontecendo durante a pandemia, somente depois da pandemia, e claro, até hoje eu mantenho contato com
o comprador do quiosque, da estrutura, né? É mesmo? Sempre curiosa em saber por onde vocês estão, como é que vocês estão, no que eu posso ajudar. Sim. Não, e que interessante essa postura do pós, agora entrando assim, né, para um outro aspecto, mas o quão terapêutico pode ser para quem está recebendo essa ajuda, é alguém que recebe uma franquia, uma marca, um ponto, ter este cuidado, né, abrindo mão de controle, porque daí o controle acho que não funciona, mas este cuidado ou essa disponibilidade em colaborar de quem experimentou aquele lugar e aquela experiência ali, né? Exato, porque algo que eu cuidava muito também era a decoração, a exposição, né? O doce era o rei e a rainha da estrutura, eu sempre dizia isso, então eu me ative a cuidar da marcenaria ser mais clean possível, mais higiênica, mais bonita possível, para que de fato as bandejas com os doces se destacassem. E hoje, então, eu acabo justamente também, eu senti na ocasião um pouco dessa falta desse suporte, né, como não só uma empreendedora, mas como uma franqueada, e porque eu entendo que cada um estava cuidando do seu negócio, né, no entanto, tudo que eu pudesse compartilhar como sugestão, como troca, eu faria. E fazia também. Eu imagino também o quanto dessa experiência, por mais que na clínica não vá se fazer partilhas, né, pessoais lá do terapeuta, no caso do psicoterapeuta, da empatia que se promove quando escutares alguém passando por isso. Com certeza, com muita certeza. E aí também vem a beleza de se conhecer pessoas que são incríveis, né, na tua vida, como quando eu deixo a escola, hoje eu trabalho com educação profissional, e além de atendimento clínico também, e eu me recordo que na época eu recebi um livro de uma psicanalista, né, que é a minha área, mãe da escola, Érica Zosby, né, com quem eu tenho um carinho muito grande, uma profissional incrível da área da psicologia também, e que me presenteia com um livro chamado Perdas Necessárias, né, da Judith Viot. E foi incrível ler a Judith, né, ler este livro, e que eu trago hoje entre uma das literaturas que eu mais recomendo, né? Independente da área que você venha a atuar. Perdas Necessárias. Então esse livro já entra aqui no que a gente chama, desde o primeiro episódio do Âncora de Carreira, que é mentoria bibliográfica, porque a gente fala aqui, durante nossos episódios tem em média aí meia hora, falamos muitas coisas, mas nunca conseguimos dar cobertura de tudo, né? Com a própria Magali eu poderia abordar vários aspectos diferentes. A cada episódio a gente faz um recorte para que a gente aprofunde um pouquinho mais. E hoje a gente fez essa provocação, né? De entender o que normalmente é visto como um grande estresse, e de fato é muito exigente, né? Abrir o negócio, empreender nesse sentido, mas também ser um momento de valor, de reconhecer, de parar para pensar, para resgatar aí os aprendizados que podem ser replicados ali adiante. Valeu a pena, Magali? Valeu, sempre vale. Valeu, eu faria tudo de novo. Muito obrigada, Magali, pela conversa. Não sei se teve algo que a gente deixou de dizer e que tu gostaria de destacar, assim, na época, como eu te digo, entre muitas experiências empreendedoras, eu também tenho minha empresa na área de comunicação, a questão do comércio, da relação com o público, não passa por essa minha experiência. Então, talvez eu não tenha feito as perguntas todas possíveis neste aspecto. Então, caso tenha algo que tu ainda queiras destacar, inclusive dos aprendizados, do que te fez bem, por favor, antes de encerrarmos. Obrigada, Sabrina, obrigada pela oportunidade. Eu trabalho hoje, né, com educação profissional voltada à profissionalização na área do comércio, bens e serviços. Então, te asseguro que as suas palavras, as tuas perguntas foram muito importantes e te parabenizo aí por consolidar de uma forma tão mestra, né, e tão bela e tão leve o teu podcast.
É coisa boa falar com esta minha colega que realmente está na atividade aí, trabalhando com empreendedores, trabalhando nessa área de comércio, de serviço, que tem o seu reconhecimento, eu sei, por fazer um bom serviço e boas entregas também nessa área e ainda ter esse tempinho aqui, essa disponibilidade de compartilhar de modo transparente, que é o que eu tenho elogiado muito das pessoas que eu escuto, essa disposição em falar de erros, de acertos, de experiências pessoais, porque muitas vezes ainda se separa o trabalho do trabalhador, a vida pessoal da vida profissional, umas caixinhas que quando a gente entende a vida de modo integral não existem, né? Tudo se toca. Magali Mendel, muito obrigada por essa conversa e pela tua disposição. Obrigada, Sabrina. Obrigada, colega. Obrigada de coração a cada um que está nos ouvindo também. E a quem nos acompanha, obrigada pela escuta, pelos retornos que são combustível para esse projeto empreendedor, que é o @podcast.âncora de carreira, assim está no Instagram. Se curtiu, colabora com esse projeto, investe 1 minuto aí para compartilhar o link com as amigas e os amigos, pode ser? Até o próximo!